Boa noite para todo mundo. Gente, é um prazer enorme estar aqui a convite aí do E Agora Brasil, da Isabela Oliveira, para estar conduzindo essas lives, um projeto incrível de lives agora pelo E Agora Brasil, um projeto maravilhoso, né? Eu falo que a inteligência artificial hoje vem crescendo muito. E nós vamos falar sobre a inteligência artificial na educação, que é algo incrível, porque nós precisamos, não, né, já é antiga, mas nós precisamos aprender a lidar com o quanto ela vem sendo exposta hoje, para que a gente consiga também colocar nos nossos trabalhos na educação. Isabela chegou, boa noite, Isabela. Olá, muito boa noite, Luana. Boa noite a todos aí que vão assistir agora, vão assistir depois. Toda hora é boa hora para conhecer o que a gente está fazendo aqui no E Agora. É isso aí. Essa live vai ficar gravada, pessoal. Então, para quem quiser assistir depois, mandem aí para os seus familiares, para os seus amigos, para que vocês conheçam um pouco mais esse projeto. Então, me apresentando, eu sou Luana Espessoto, como a Isabela me apresentou a semana passada. Eu vou estar conduzindo esse projeto incrível. Muito obrigada. Assim, é uma honra enorme estar realmente participando desse projeto, porque é um projeto incrível, né? O E Agora Brasil, que é a inteligência artificial na educação. Então, me sinto muito honrada. E hoje, nessa nossa primeira live, eu vou entrevistar a idealizadora do programa, a coordenadora geral do E Agora Brasil, que é a professora Isabela Oliveira. E antes da gente começar com as perguntas para ela, eu ia falar para vocês, manda essa live para todo mundo, pega o aviãozinho que está aí, ó, vai mandando para o pessoal, para que as pessoas entrem e assistam a gente aqui ao vivo, ou para que vejam também depois essa gravação que vai ficar aqui no E Agora. Então, professora, seja muito bem-vinda na nossa primeira live. Que maravilha, Luana. Em primeiro lugar, gostaria de te agradecer por ter assumido essa missão de trazer aí alguns pesquisadores, né, para que no nosso canal a gente possa conversar com vários professores que estão aí liderando o campo da introdução da inteligência artificial na educação, que estão fazendo pesquisas incríveis. Então, te agradecer muito por estar assumindo essa parte do nosso projeto. Muito obrigada. Vai ser ótimo. Vou aprender muita coisa aqui, tenho certeza. Gente, então, para a gente dar início agora, né, antes da gente falar do projeto em si, eu queria fazer algumas perguntas para a professora Isabela sobre ela, né, sobre a vida dela, como ela veio para aqui, mas falar um pouquinho mesmo da trajetória, de tudo que você vivenciou. Conta um pouquinho da sua história para a gente, professora Isabela. Olha, é muito incrível, Luana, que você está me fazendo essa pergunta no momento onde eu acabei de escrever o meu memorial. Ou seja, é o momento onde eu estou postulando para chegar na minha titulação, né, que é o posto máximo da carreira acadêmica, onde eu tive que fazer justamente isso, rememorar como foi toda a minha trajetória. E eu não pude deixar de rememorar a minha trajetória como aluna, né? Então, quando pela primeira vez, eu quis ir para a escola, eu fui para a escola por um motivo muito claro. Eu queria aprender a ler. Eu cheguei no primeiro dia, eu não sabia, não tinha aprendido a ler, eu falei, eu não volto. E a partir disso eu pude perceber, né, como a educação teve um papel muito importante na minha vida. A minha mãe, muito diligente, foi lá, teve que fazer os caderninhos tudo de novo, me levar numa escola que me aceitasse com uma professora que realmente entendesse a minha necessidade, atendesse a minha necessidade e eu pudesse aprender a ler. Ou seja, então, eu posso dizer que eu digo que eu sou professora porque aprendi demais e eu tenho a obrigação de compartilhar, porque o que eu gosto mesmo é de ser aluna, o que eu gosto mesmo é de aprender. Então, eu tive uma carreira assim extremamente multitransdisciplinar, né? Mas sempre professora. A primeira professora que eu fui foi uma professora de balé clássico, né? Depois, então, eu fiz duas graduações, uma em jornalismo, outra em psicologia, dois mestrados, um em comunicação, outro em psicologia. Me tornei professora da faculdade de publicidade, onde eu sou professora há 28 anos, aqui na faculdade de comunicação. Fiz doutorado em História, fiz um pós-doutorado em Psicologia Social e o meu último pós-doutorado, que é o doutorado que eu estou realizando, que faz parte do nosso projeto E Agora Brasil, é justamente um pós-doutorado em Educação,
que é um pós-doutorado onde eu estou fazendo uma análise comparativa das experiências de excelência no Brasil e no mundo que já estão fazendo uso da inteligência artificial na educação. E eu posso dizer que, assim, essa transdisciplinaridade, ela deu certo. Ela deu certo que, no final das contas, tudo que eu aprendi está se juntando nesse projeto para trazer uma melhoria para a educação, mas que não envolve apenas a tecnologia, mas que envolve um uso humanizado da tecnologia. Muito bom, muito bom. Um currículo incrível, né? E realmente, assim, a gente precisa buscar melhorar o nosso conhecimento sempre, aprender sempre, né? E legal agora que você vai transbordar todo esse conhecimento que você tem para as pessoas. Então, eu acho isso incrível. A gente sempre está aprendendo cada vez mais, transbordando todo o nosso conhecimento para as pessoas, para que cada vez mais pessoas tenham acesso, né, a todas essas informações. Muito bom, parabéns pelo currículo. É isso aí, muito bom. Agora, a gente quer falar mais alguma coisa sobre a sua... Então, agora a Não, gente... dentro desse currículo envolve tudo isso, envolve comunicação, envolve psicologia, envolve constelação familiar, envolve tecnologia, envolve uma série de estudos sociais, envolve uma série de coisas. Melhor ir lá no Muito bom. Lattes. Muito bom, muito bom. Vários assuntos muito interessantes, né? Mas vamos lá, agora vamos para o projeto, né? O I Agora Brasil. E Agora Brasil, quando acompanhei um pouquinho do início, né, desse projeto, e eu achei incrível, né? Porque a gente vai colocar a inteligência artificial na educação, que eu acho isso fantástico. Porque é uma tecnologia incrível que ela vem crescendo cada vez mais no mundo, né? Ela é antiga, mas eu acho que agora ela veio com tudo mesmo, né? Inteligência artificial. E a gente precisa saber dominar muito essa tecnologia, né? E eu acredito muito que nesse projeto seu do E Agora Brasil, dentro da educação, né? Eu achei incrível, porque as pessoas precisam sair da escola sabendo dominar essa tecnologia, elas precisam aprender sobre, né? Então, vamos lá, vamos começar, vamos falar do projeto. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: o que é exatamente o projeto E Agora Brasil e como surgiu essa ideia de criar esse projeto? Então, esse projeto é um projeto que a ideia dele surgiu há muitos anos atrás. A ideia dele surgiu quando eu, uma vez, andando pelos corredores da Universidade de Brasília, eu fiquei com vontade de viajar, fiquei com vontade de mudar de ares e eu fui até o setor de assessoria de assuntos internacionais e lá tinha um prêmio, um concurso, na verdade, que a pessoa que ganhasse o concurso ganhava 2 semanas no Japão. E o concurso era para escrever um texto sobre educação. Eu ganhei esse concurso e eu fui com tudo pago 2 semanas para o Japão, mas não apenas eu, mas pessoas que eles fizeram esse mesmo concurso em muitos lugares do mundo. E o que os japoneses nos pediram em troca por essa beleza que eles nos ofereceram, né, conhecer várias cidades, a cultura, foi que a gente pudesse visitar duas escolas, uma escola do que hoje nós chamamos de ensino fundamental e o ensino médio, e que a gente desse a nossa análise crítica do que a gente tinha encontrado ali e também pudesse compartilhar cada um como era a educação no seu país. E eu achei aquilo assim fantástico, conhecer como existiam tantas propostas diferentes educacionais, né? E quando eu cheguei ao final da minha carreira, eu senti o chamado de voltar para essa área da educação. Eu falei, bom, eu já estudei tudo que me interessava, né? Assim, porque já tinha estudado, não queria mais estudar. Eu sou o tipo de pessoa que eu vou a fundo, a fundo, a fundo, a fundo, estudo uma coisa até que aquilo lá, já mudei, já quero estudar outra coisa. E então agora eu falei, eu quero terminar a minha carreira. Inclusive, quando a gente teve a mudança de governo, eu falei assim, nossa, eu estou com vontade de trabalhar no Ministério da Educação. Eu estava com vontade de fazer alguma coisa pela educação. E aí, então, eu me postulei para fazer um pós-doutorado na área de educação aqui na Universidade de Brasília. E eu pensei em fazer justamente o que eu vi no Japão, uma análise comparativa das experiências educacionais de excelência que aí, no caso, estavam empregando a IA, porque eu sempre fui uma pessoa ligada em tecnologia.
Eu costumo dizer que algumas mulheres gostam de roupa, outras gostam de perfume, eu gosto de tecnologia e joias. Tecnologia, muito bom. Entendeu? Então, assim, eu gosto de tecnologia e joias, então eu sempre tive, né, bons equipamentos, eu dava essa aula de tecnologias da comunicação, fiz o meu mestrado sobre tecnologia, sobre a internet, entendeu? Assim, então eu sempre fui ligada. Então eu acho que esse projeto ele resume vários dos meus interesses e um chamado interior para fazer isso. E aí, então, eu me postulei para fazer o pós-doutorado. A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, ela lança anualmente vários editais, assim como todas as outras fundações de apoio à pesquisa de outros estados. E havia um edital, o edital Tech Learning, né, que era justamente para o pessoal de tecnologia, né? O meu e o de uma outra professora, uma colega, foram os dois únicos projetos agraciados que não eram da área, digamos, STEM, né, das áreas de exatas, né? E o meu projeto era justamente construir um curso de capacitação para 1000 professores sobre o uso da inteligência artificial na educação. E aí envolve esse projeto a pesquisa, o curso de capacitação e esse processo que nós estamos fazendo aqui nas redes sociais, que são o que a gente chama de um letramento digital e midiático, né? E nesse ano de 2024 nós estamos, né? E aí quando eu digo nós, eu estou dizendo nós, mais 10 professores, eu tenho 10 professores trabalhando comigo nesse projeto, né? Nas áreas de computação, educação e comunicação, né? Construindo esse curso que vai ser lançado em 2025 e vai acontecer com 180 horas entre março de 2025 e novembro de 2026. Muito bom, ótimo. E uma coisa que me chama a atenção é o propósito, né? O chamado que você sentiu para estar colocando esse projeto em prática, né? Dentro das suas viagens, enfim. Eu acho muito legal. Quando eu falo que quando os projetos têm propósito, ele vai muito mais além, né? Eu acho que tá de parabéns, muito bom, muito bom. E agora conta um pouquinho sobre a missão. Exatamente. Pode falar. Exatamente. Eu queria falar sobre isso, que hoje, por exemplo, nós tivemos uma reunião na FAP, né, aqui em Brasília, e eu me dei conta de que na raiz do sucesso está exatamente isso, uma sintonia com a missão, a visão e os valores, né? Então, a minha missão é melhorar a capacitação dos professores da educação básica, trazendo um conhecimento, né, daquilo que já é obrigatório dentro da educação pública desde 2023, que é a Base Nacional Comum Curricular sobre a computação, né? Então, a gente tem esse aspecto de fazer um letramento digital para que o Brasil possa entrar em sintonia com aquilo que está acontecendo nas grandes potências educacionais do mundo, né? A visão é essa, né? De levar os nossos professores, num primeiro momento, 1000 professores, em 2026, 10.000, em 2027, 100.000. Você está entendendo? Porque são muitos professores com muitas necessidades e com uma diferença muito grande. E os valores é esse, uma educação pública de qualidade em nível mundial, né? E que a gente possa fazer os melhores usos dos recursos que nós temos disponíveis, humanos e tecnológicos. Muito bom. A educação é a base de tudo, né? Tem que ter uma excelente educação, eu acho. Muito bom. Eu já ia perguntar sobre a missão da empresa, você já falou, já compartilhou aqui, né? E como vocês estão trabalhando para alcançar todo esse propósito, essa visão, essa missão. E agora, falando um pouquinho das dores, né? Dos professores, como que a gente pode, de repente, estar... Não falando nem as dores, né? Mas essa questão dos professores, como que a gente pode estar ajudando os professores com a inteligência artificial, com esse projeto que você vai estar colocando para eles? Olha, a vida de professor é uma vida muito dura. Ela é muito dura em diferentes aspectos, mas talvez um dos aspectos mais pesados é o excesso de trabalho, e principalmente o excesso de trabalho administrativo, burocrático e com pouco espaço para que esse professor tenha uma criatividade, um desenvolvimento pessoal e que possa efetivamente fazer algo de humano que só ele pode fazer pelos alunos. Então, a inteligência artificial, ela vem, no meu ponto de vista, ajudar o professor, mas para aqueles que quiserem
receber essa ajuda, porque não serão, com certeza, todos os professores que vão se abrir a essa nova tecnologia, como tampouco serão todas as pessoas, né? Eu me lembro que eu tinha um colega dentro da faculdade, quando todo mundo já tinha o celular, ele não tinha um celular, ele não queria um celular. Então, isso também precisa ser respeitado e a diversidade disso, mas ela pode ajudar o professor a fazer seu plano de ensino, seu plano de aula, seus objetos de aprendizagem, sua sequência didática. Eu tenho, digamos assim, a oportunidade que o professor aprenda algo com a IA. Eu posso usar a IA para alguma das minhas atividades docentes, ou né, incluindo aí também as administrativas. Eu posso aprender com a IA, quando eu faço perguntas para ela, quando eu exploro aquela ferramenta de uma maneira criativa, responsável, checando aqueles dados que a inteligência artificial me dá com outras fontes de conhecimento, né? E, obviamente, que para fazer isso, o professor precisa aprender sobre a IA. Ele precisa entender o que é inteligência artificial, como você mesmo falou, já existe aí há 25 anos, você está entendendo? Mas que com a inteligência artificial generativa, que são os chatbots, que é o GPT que todo mundo ouve falar, ela foi ganhando, digamos assim, notoriedade e seus usos estão cada vez mais significativos e, digamos assim, assustadores ou maravilhosos, né? Especialmente quando ela vai se integrando absolutamente tudo. Sim, muito bom. E ela veio para ajudar, né? Ela veio para ajudar a gente. A gente tem ainda algumas pessoas que, eu acho que às vezes por não ter tanto conhecimento, ainda tem um pezinho atrás com a inteligência artificial, mas com todo esse projeto ainda, né? Eu acredito muito que vai ajudar muitas pessoas a abrir o olho realmente para essa tecnologia e entender como que ela pode estar ajudando no dia a dia, né? Porque ela nos ajuda muito, mas se você souber dominar toda a ferramenta, né? Então, muito bom. E agora, um pouquinho sobre os bastidores, né, do projeto. Queria saber se você pode compartilhar alguma curiosidade ou alguma história interessante que aconteceu durante o desenvolvimento aí desse projeto todo do IA. Teve alguma história interessante? A história Deve ter interessante, tido eu várias, acho que... né? Não, eu acho que a mais essencial, que eu gostaria, inclusive, de deixar como uma lição, como é que eu posso dizer, como, quem sabe, uma contribuição, é a seguinte: quando eu fui fazer esse projeto, que eu recebi essa intuição, eu não me considerava capaz. Eu não me considerava capaz, não porque eu não achasse que eu não tinha capacidade, porque eu tinha um currículo tão multidisciplinar. Eu não era da área de tecnologia. Você está entendendo como não sou? Eu fui uma pessoa tomada por algo, por um ideal, por um instinto, uma vontade de aprender e de ensinar. E eu chamei muitas pessoas para poder fazer esse projeto comigo e ninguém quis fazer. E foi um professor que chegou para mim, um professor da faculdade de educação, que até se ele teria sido o meu supervisor no meu pós-doutorado, mas ele não pôde, que falou: vai lá, faça. Então, eu acho que essa, para mim, é uma história muito de superação para que cada um possa acreditar em si mesmo. Mas eu posso dizer que existem muitas histórias de bastidor, porque esse projeto, né, agora eu já estou, digamos assim, entrando na segunda fase dele, né? Esse já passei 40 dias visitando as experiências de excelência, né, na Ásia, no Oriente Médio, então muita coisa vai acontecendo ao longo do caminho. Muito bom, parabéns. História de superação, né? O início não é fácil, né? Às vezes as pessoas enxergam lá na frente o projeto todo pronto, a educação, todo mundo aprendendo, o Instagram maravilhoso com várias informações, as lives acontecendo, mas não sabem exatamente como é que começou, né? E nunca é fácil no início de qualquer projeto, né? E muito bom você falar para as pessoas acreditarem nos seus projetos, naquilo que elas querem, colocar em prática, porque às vezes a gente fica muito na mente, né? Muito na cabeça e não sabe se vai, não sei, como você falou, não sabia se eu era capaz. E olha que incrível tudo que você está fazendo, né? Eu acho que é só a gente ter força, acreditar no propósito e seguir a nossa caminhada que a gente consegue. Então, parabéns, parabéns. História de superação para mim é sempre maravilhoso. Adoro história de superação.
incentiva as pessoas a seguirem em frente. Às vezes elas paralisam por conta de um medo e a gente tem que ir mesmo assim, né? Porque se não der certo, a gente refaz, né? E eu acho que a vida é para isso mesmo, é para a gente aprender e os ensinamentos estão aí. Muito bom. Eu queria falar um pouquinho sobre uma viagem que você fez e algumas que você vai fazer aí pelo mundo, né? Mas antes mesmo da gente passar nessa parte das viagens, eu queria saber se você tem mais alguma coisa para comentar com a gente sobre o projeto. Quer falar mais alguma coisa sobre o I Agora Brasil? Claro que nessa viagem vai ter muita coisa que vai juntar, né, o I Agora Brasil. Mas se você quiser falar mais alguma coisa sobre o projeto antes da gente passar para as viagens. Então, o projeto é um projeto que está vivo, ele é um projeto que está crescendo, ele está crescendo através de parcerias, ele está crescendo através de outros projetos que vão surgindo e que vão se acoplando ao nosso projeto, né? E a ideia é que esse projeto, se não me engano, ele é o segundo curso de capacitação em larga escala que está acontecendo dentro do Brasil, né? O primeiro curso de capacitação, que eu saiba, com 70 horas, aconteceu estado do Piauí, em curso, mas com 180 horas, né, para 1.000 professores e um projeto que vai alcançar, com certeza, a maioria dos professores, num primeiro momento, serão os professores do Distrito Federal, que é quem está financiando o projeto, né? Mas certamente nós teremos professores formados de todas as unidades da federação. Então, isso significa que, caso você seja um professor, né, que vai estar assistindo essa live, caso você seja um professor que você está em outro estado, que gostaria de receber essa capacitação que nós vamos oferecer no ano que vem, procure a secretaria do seu estado, né? Se informe aqui dentro do nosso Instagram, das nossas redes sociais, porque na hora das inscrições nós reservaremos vagas para os professores de todas as unidades da federação, né? Então, esse eu acho que é um outro recado importante. Muito bom, Ricardo, ótimo. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as suas viagens, né? Eu sei que são viagens aí que vão acontecer em 3 etapas. Uma já aconteceu, certo? Que foi a da Ásia. E nós temos mais 2 que irão acontecer, que é a Europa e a América do Norte e Latina, certo? São essas viagens em 3 etapas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais, né, sobre essas etapas das viagens, os objetivos dela, né, dessas viagens, por que você realmente fez essas viagens, as suas experiências internacionais. Essas 3 etapas aí das viagens. Então, as viagens são as pesquisas de campo do meu pós-doutorado, né? As viagens, eu junto com as embaixadas dos diversos países aqui em Brasília e com as embaixadas do Brasil nos diversos países, eu estou mapeando aqueles países nesses 3 ou 4 continentes, vamos dizer assim, aonde existem experiências de inteligência artificial que sejam verdadeiramente relevantes. Então, nesse primeiro semestre, eu fiz a visita a um país do Oriente Médio, que é os Emirados Árabes Unidos, né, que me receberam extremamente bem, aonde eu tive a oportunidade de conhecer o ecossistema de tecnologia, de inovação, de educação, né, dentro dos Emirados Árabes. Também fui recebida dentro do Ministério da Educação, que me mostrou como é toda a estratégia, né, a política, a estratégia, as ações que estão sendo implementadas dentro dos Emirados Árabes. Tive a oportunidade de visitar uma escola onde efetivamente a plataforma de ensino digital desses alunos ela está disponível e como eles estão empregando essa plataforma. E assim, também de que maneira que eles começaram a desenvolver tutores com inteligência artificial, como acontecem as parcerias entre a iniciativa privada e os órgãos públicos, como se dá também o treinamento profissional. As várias universidades, entrei em contato com 2 universidades, uma delas totalmente focada para a inteligência artificial,
e também outras universidades que fazem trabalhos com a inteligência artificial, não são apenas focadas nesse tema. A Dubai Future Foundation, que é uma fundação voltada para estudos do futuro e para estudos tecnológicos em diferentes âmbitos. Então, a visita para os Emirados Árabes ela foi extremamente produtiva e se tornaram parceiros do nosso projeto e também, quem sabe, parceiro para futuros projetos. E, em seguida, eu fui visitar outros países na Ásia, né? Em primeiro lugar, a China, onde eu fui fazer visitas técnicas às universidades, que são algumas das universidades mais importantes no treinamento de professores, e visitei especificamente os departamentos de tecnologia, de inovação, e aí os meus contatos, as minhas visitas, elas foram feitas com os professores que eram cátedra da Unesco, ou seja, aqueles que já estavam, de certa maneira, conectados a esse network internacional que é capitaneado pela Unesco, que realmente é o organismo internacional que eu acho que seja talvez o mais ou um dos mais avançados na regulamentação da IA e que tem muita documentação sobre o uso da inteligência artificial na educação. Na China, além de visitar esses 2 centros de treinamento, eu também participei de uma conferência sobre pensamento computacional, basicamente uma conferência de pensamento computacional com os pesquisadores da Ásia, e ali eu tive oportunidades assim, incríveis, né? Por exemplo, de ver como a Universidade de Hong Kong, como lá, Hong Kong Jockey Club em Hong Kong, eles estão desenvolvendo todo o currículo de inteligência artificial. Eles começaram a fazer um projeto pequeno, depois alcançaram 200 escolas e agora esse projeto vai provavelmente se estender para toda a China. Como a China tem um trabalho avançadíssimo no que diz respeito ao desenvolvimento de políticas públicas para a aplicação da inteligência artificial, né? Como estão sendo feitas pesquisas de plataformas onde a inteligência artificial é utilizada para uma personalização do ensino, né? O aluno começa a estudar e aí ele começa a ter problemas, a inteligência artificial vai levando esse aluno para que ele possa chegar naquele mesmo objetivo, mas por caminhos não lineares, caminhos que não todos os alunos não seguem necessariamente, porque aquele aluno precisa de um determinado tipo de exercício, né? E isso foi uma das conferências que eu participei em Pequim. Dali eu fui para Coreia do Sul, né? Saiu recentemente aí uma matéria no Fantástico sobre a Coreia do Sul, né? K-pop, nós estamos assim super conectados, o Brasil e a Coreia do Sul. E realmente eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada porque eu sempre soube que a Coreia do Sul ela era muito forte na tecnologia educacional, mas de fato eu não havia conseguido um contato, porque uma viagem como essa, especialmente uma viagem longa como essa, você necessita de muito mais preparação do que, na verdade, eu teria condições pelo exíguo espaço de tempo que eu tenho para poder desenvolver essas atividades. Então, eu não tinha colocado a Coreia no meu roteiro. Mas eu fiquei sabendo da existência de uma feira. E essa feira se chamava GloCall, né? Digamos assim, é a palavra global, mas misturada com a palavra local. Então, GloCall. E essa é uma feira de educação que acontece, não era a primeira edição dessa feira, mas eu fiquei encantada. Eu quero trazer essa feira, uma mini feira dessa para o Brasil, porque era uma feira assim, você imagina, no sul da Coreia do Sul, numa cidade onde aconteceu a Expo Ocean, alguma coisa assim, essas exposições oceânicas, ou seja, na beira da praia, um super centro de exposições, onde a gente tinha as edtechs coreanas, né? Porque a edtech coreana são muitas edtechs, porque a Coreia ela não tem petróleo, a Coreia não tem ouro, a Coreia não tem diamante, a Coreia não tem recursos naturais, a Coreia tem recursos humanos, a Coreia tem cultura, ela tem inteligência. Então, eles são hiper focados na educação e, assim, a ponto de, por exemplo, assim, os alunos serem sobrecarregados, assim, com excesso de aulas nos sábados. E, então, as edtechs coreanas, elas têm, tipo assim,
livro-texto é pouco para elas. Elas têm muito material didático, muito robô, muito equipamento para inclusão de alunos com problemas de deficiência visual, com várias tecnologias, deficiência auditiva. Assim, as edtechs coreanas, elas são um capítulo à parte nas edtechs mundiais, né? E fora isso, a gente tinha lá as grandes empresas também, todas essas que são super conhecidas, Google, Microsoft, a gente tinha as Big Techs também participando dessa feira. A gente tinha um monte de banquinha, onde os alunos com as suas famílias, com o papai e com a mamãe, estava todo mundo lá, desde fazendo trancinha no cabelo, fazendo maquiagem, fazendo cultura maker, né? E você estava passeando na feira, de repente aparecia um robô, um cachorro, sabe? Tipo assim, eu e os robots, né? Então você chegava lá na seção dos robôs e tinha assim, tipo, esse robozinho aqui, ele foi treinado com a inteligência artificial pelo melhor barista do mundo. Você vai tomar o café desse robozinho que vai fazer o café igual o melhor barista do mundo. Entendeu? E fora isso, a gente ainda tinha conferências internacionais de altíssimo nível, professores de Stanford, de Singapura, de diversos lugares, né? Uma exposição de 22 países que acho que tinha um da América Latina, não tinha Brasil, não tinha ninguém, fazendo lá uma mega exposição do que cada país tinha de melhor. E o melhor de tudo, a gente tinha muito show de K-pop. Tinha um mega anfiteatro e toda hora era show de K-pop, aquele bando de jovem, e eu amo estar com a juventude, amo, de verdade. Então foi uma experiência maravilhosa. Depois em Seul eu ainda fui visitar uma dessas edtechs, fui visitar escolas onde estão acontecendo a implantação, para poder estar conversando diretamente com os professores. Depois eu fui para o Japão. No Japão eu visitei o Ministério da Educação. E me impressionei no que diz respeito ao Japão, que eles têm, eu poderia dizer, talvez, se não a melhor, uma das melhores infraestruturas, de internet, de todos com computador, e todos esses têm, mas eu quero dizer que no Japão é como se eles tivessem focado a atenção na construção de uma infraestrutura de altíssima velocidade, porque, inclusive, no Japão existe a ideia de uma sociedade, acho que é 4.0 que eles falam, onde está tudo integrado. Então, a escola é uma parte de uma coisa muito maior, né? E fui efetivamente conhecer uma escola secundária, onde eles já estavam implementando o sistema de inteligência artificial, e eu fiquei muito impressionada, porque era tipo do it yourself, né? O governo dava infraestrutura e cada escola ia fazendo a sua forma de fazer a sua implementação, né? Deu a infraestrutura também, assim, no sentido de dar uma interface, né? Porque nós temos muitos problemas na inteligência artificial, e um dos problemas é a questão da privacidade de dados. Então, o Japão, ele teve como é que se diz, esse cuidado. Ele não vai gastar fazendo Large Language Models e treinando Large Language Models, como tem vários aí, né, que já estão aí, o da Meta, o do Google, da OpenAI. Então, ele simplesmente construiu uma interface para proteger alunos e professores e usar todos esses, digamos assim, Large Language Models e chatbots e todos os recursos que eles julgaram convenientes, mas como uma interface. E uma dessas, um projeto muito novo. Na verdade, em abril, e eu fui visitar em maio. Depois de lá, eu fui para Singapura. Singapura é um dos países que tem o maior índice educacional do mundo. Assim, difícil barrar Singapura, né? E eu cheguei em Singapura e eu fui, digamos assim, muito bem recebida na Embaixada Brasileira, que foi quem efetivamente me ajudou mais na minha pesquisa de campo dentro de Singapura. E eu posso dizer que eu tive o privilégio de ir na NIE, que é a National Institute of Education, que é a universidade que treina os professores de Singapura, né? Então, Singapura tem também um ecossistema muito interessante, como eles exportam educação, né? Eles exportam conhecimento sobre educação, tanto sobre gestão, sobre como treinamento de professores.
Então, eles têm um ecossistema de, digamos assim, de produção de conhecimento e de treinamento dos professores muito interessante. Visitei também as escolas técnicas, né? Eu pude ver como eles estão desenvolvendo os treinamentos de professores. Obviamente, algumas dessas conexões, elas permanecem, né? No tempo. Então, por exemplo, também estou em contato com empresas dentro de Singapura, né? Que estão fazendo parcerias com grandes as Big Techs para poder treinar os professores do Sudeste Asiático, né? E procurando trazer o que eu posso, né, de todo esse conhecimento para o Brasil. Infelizmente, estava de férias em Singapura, então não deu para visitar a escola. E para finalizar esse tour, aí eu fui terminar na Índia, que eu posso dizer que é uma nação irmã, no sentido de que em muitos aspectos ela tem condições semelhantes ao do Brasil, né? Porque quando a gente vai para os Emirados, para a China, para o Japão, especialmente falando de países com um PIB muito maior e com uma população muito menor, ou seja, com problemas distintos dos nossos. Mas a Índia não. A Índia tem áreas rurais, a Índia tem áreas urbanas, a Índia tem 5 vezes mais de tudo que a gente tem no Brasil. 5 vezes mais alunos, 5 vezes mais professores, 5 vezes mais escolas, e eles resolveram o problema. Isso é muito impressionante na Índia, né? Em primeiro lugar, o que eu posso dizer? Para toda essa quantidade de gente, sei lá, 1 bilhão de pessoas, eu não sei quantas pessoas a gente tem lá, eles têm uma única plataforma educacional. Isso significa que com uma plataforma educacional para todos, né, a plataforma se chama Diksha, ela tem muito dado. Nós estamos falando de Big Data. Nós estamos falando de... O grande diferencial no dia de hoje, e eu estava vendo a nossa ministra de Ciência e Tecnologia, falando no lançamento na semana passada do Plano Nacional de Inteligência Artificial, e ela estava falando sobre o valor dos dados. O valor dos dados. Então, por exemplo, assim, o Brasil tem o SUS, o Brasil tem vários sistemas de dados. Então, a Índia, ela tem uma plataforma para todos os alunos e todos os professores. Então, isso significa que eles têm um banco de dados incrível, né? E eles fazem ainda por cima, além deles terem um sistema de EdTech fantástico, né? Eu tive a oportunidade de conhecer startups e empresas com projeção mundial no campo da educação tecnológica, né? Dentro da China. Quer dizer, fui lá na Conferência Nacional das Indústrias da China e tive a oportunidade de falar com alguns parceiros da China. Eles têm parcerias com as, digamos assim, as 7 magníficas, como hoje em dia são chamadas, né? Essas grandes empresas de tecnologia. E com essas parcerias que eles fizeram, eles conseguiram construir, por exemplo, algo muito importante para nós nesse momento, que são os materiais didáticos com o conteúdo de inteligência artificial. Então, eles já têm isso tudo estruturado para todas as, digamos assim, todos os níveis, todos os anos. E também para a integração da tecnologia junto às outras disciplinas, digamos, que não são as disciplinas de STEM ou as disciplinas de exatas. Então, eles também têm a integração da IA no que eles chamam de social sciences, né? Mas seriam todas as outras disciplinas que não são STEM. E aí também fiquei muito impressionada na Índia, né? Eu sou da Faculdade de Comunicação, então... Quando eu cheguei lá no centro deles de produção, né, dos conteúdos para as escolas, aquilo para mim foi uma Disneylândia. Muitos estúdios de áudio, de vídeo, salas e mais salas de ilustrador, porque eles fazem todos os livros didáticos, todos os sites, todas as redes sociais. Olha, para você ter uma ideia, eles monitoram 200 canais de televisão educacionais, 400 rádios comunitárias. E você chega lá e você vê tudo isso. Nossa. E esse tanto de dado aí que você viu lá de uma plataforma, tem lá, eu chamei o pessoal de a sala da justiça. Porque você chega lá na sala da justiça, só computador para todo lado, e você chega lá e você fala assim, você pega o mapa da Índia, o cara fala assim, na escola tal,
professor tal, faltou a aula, aluno, tá com problema disso. Cara, é uma coisa que você fala assim, caramba, realmente temos algo grandioso aqui e principalmente grandioso num aspecto muito importante, a generosidade. A generosidade, porque absolutamente tudo eles dão. Está tudo disponível. Então, se você que está me ouvindo aí, ou que vem ouvir essa live depois, está tudo disponível. Você pode procurar nos sites oficiais, dos organismos oficiais, que você vai encontrar. Você vai encontrar os livros didáticos, você vai encontrar os programas, você vai encontrar os canais do YouTube, você vai encontrar as redes sociais. Então, o que eu posso dizer? A Índia, eu acho que a gente ainda vai poder trabalhar muito junto. Eu espero que ainda tenha ótimas possibilidades de trabalhar junto com a Índia. Uma parceria interessante para o nosso país, mas com certeza todas as outras, cada país também tem algo a contribuir. É só porque a Índia se parece um pouco mais com o Brasil em alguns aspectos. Então, essa foi a primeira parte da viagem. Da Ásia, né? Essa foi a primeira etapa. Exatamente. Incrível, muito bom. E é muito interessante você estar trazendo todas essas pesquisas para cá, né? Para o seu projeto, para o Ir Agora. Então, e é muito enriquecedor, né? Quando você sai pelo mundo fazendo esse tipo de pesquisa. Olha as histórias que você contou aqui para gente. Então, fantástico, maravilhoso. E ainda tem mais etapas, né? Conta um pouquinho agora sobre as duas outras etapas das suas viagens. Pois é, agora a próxima etapa que eu tô indo agora no final de agosto, que eu tô indo em primeiro lugar para um presente. É outro presente. A vida está me dando muitos presentes. Bom. Vai acontecer, todo ano acontece, a Digital Learning Week. A Digital Learning Week é um evento que acontece em Paris, que é organizado pela Unesco. E esse ano a Digital Learning Week vai ser todo sobre inteligência artificial na educação. Que maravilha! Né? Então, assim, daí depois, né, da Digital Learning Week, vou com certeza à Finlândia, a Estônia, que são dois países vizinhos, mas que já têm como é que se diz, um avanço na parte da implantação a Finlândia é uma das top do mundo no que diz respeito ao sistema educacional, também exporta educação para o mundo. E a Estônia é um país muito pequeno e eles conseguiram bons resultados, eles têm um bom, digamos assim, um ecossistema de o que a gente chama no Brasil de TICs, né? Tecnologias da informação e da comunicação. Com certeza também vou a Portugal. Provável que vá à Áustria, que temos aí uma outra conferência, uma conferência já, digamos assim, mais científica sobre o uso da inteligência artificial na educação. E os outros que eu estou aí organizando, ainda em fase de organizar, Suíça e Alemanha, que também são dois países com bastante contribuição nesse campo. E essa é a próxima etapa, mas essa etapa, né, eu digo assim para você, essas viagens, uma coisa é o que eu tenho em mente sobre elas, outra coisa é como elas vão acontecendo. Porque se eu chego uma primeira semana da Digital Learning Week, eu vou conhecer várias pessoas. Essas pessoas vão me dar um caminho também para a pesquisa de campo. Porque a pesquisa de campo, ela se dá no campo. É assim que ela acontece, né? Então, quando eu conheço uma pessoa e essa pessoa me dá uma indicação e eu vejo, olha, isso aqui é interessante para o meu país. Então, às vezes, eu preciso mudar um pouquinho a minha rota também. Tá certo. Depois já vamos marcar uma outra live quando você voltar dessas viagens para você contar a experiência, como foi. Né? Muito bom. Enriquecedor, com certeza o projeto vai... Pode falar. Eu só queria falar uma coisa, que eu estou passando material para que o pessoal da agência, então que fiquem ligados quem quer saber mais sobre a viagem, quer ver fotos e quer ver o que aconteceu nessas viagens. Já nós vamos estar, então, fazendo alguns posts, um post pelo menos para cada um desses países que foram visitados, aí as pessoas vão poder saber um pouquinho mais do que eu vivenciei. Muito bom, história incrível dessas viagens, né? Em breve você conta mais pra gente como que vai ser a segunda e a terceira etapa das suas viagens. Bom, agora a gente vai quase caminhando aí pro final, né? Já contou várias histórias incríveis aqui pra gente do projeto, das viagens, como tudo aconteceu. Mas fala um pouquinho pra gente agora quais são as próximas etapas do projeto Ir Agora Brasil e como que o público pode acompanhar tudo que vai acontecer.
Oi, perdão. Didático, né? Então, nesse momento, a gente está na fase de elaboração de todo o material didático do curso. Então, cada professor está elaborando o conteúdo da sua disciplina, né? Já depois a gente vai contar o que tem dentro do curso, mas eu vou dar tipo um spoiler. Eu falei que o curso tem 180 horas, né? 10 professores que estão envolvidos na sua elaboração. Ele vai ser dividido por sugestão da Escola de Aperfeiçoamento, aqui dos professores do Distrito Federal, em 2 percursos. São 2 percursos de 90 horas, onde a gente vai ter educação digital, educação midiática, inteligência artificial aplicada na educação. A gente vai ter também metodologia e tecnologia, ou seja, o professor vai aprender como fazer esse match, escolher a metodologia correta para poder aplicar a tecnologia adequada e construir objetos de aprendizagem multimídia. Né? E vamos ter todo um processo onde o professor vai ter a oportunidade, o tempo, o espaço, a orientação para fazer uma revisão da sua prática docente, utilizando todas as ferramentas que ele aprendeu. E no final, nós vamos fazer um grande seminário aqui em Brasília, né, com transmissão para todo o Brasil, onde nós vamos, então, finalizar todo esse processo e, se Deus quiser, premiar os melhores trabalhos dos nossos alunos. Muito bom, muito bom. Bom, professora, queria agradecer demais a sua presença, né? Esse bate-papo incrível sobre o projeto. Acho que foi muito enriquecedor para as pessoas entenderem um pouco mais o que é o Agora Brasil, né? E quais são os objetivos, a sua missão de tudo. Então, muito obrigada por compartilhar toda a sua experiência, a sua história de vida, né? Aqui. Foi muito enriquecedor. Antes da gente finalizar, eu queria saber se você tem mais alguma consideração para fazer, algo a falar sobre tudo que a gente conversou aqui, quer colocar mais alguma coisa? Então, a gente quer ouvir a voz dos professores, a gente quer os professores aqueles professores que já estão utilizando a inteligência artificial na educação. Se você, por favor, estiver ouvindo essa live, manda um direct aqui para a gente quer te conhecer, a gente quer ouvir, quer conversar com você. Né? Também avisar para as pessoas que nós vamos estar aí trazendo muitos convidados interessantes para lives que vão estar acontecendo até o início do nosso curso, que vai acontecer na 3ª semana de março. Então, esse aqui é um canal vivo, é um canal de microaprendizagens. Isso aqui não é um Instagram comum. E todos os posts que são feitos aqui são posts de caráter educativo, para poder não só o professor se capacitar, mas que ele também possa distribuir isso para as suas redes. Então, basicamente é isso. Aproveitem e se liguem no nosso canal, que nós vamos estar abrindo aí também o WhatsApp, temos um canal no YouTube, temos um programa de entrevistas em parceria com a NBTV, que é o Agora Entrevista, que nós já temos, acho que umas 14 entrevistas gravadas, vamos chegar a 40 entrevistas gravadas com pesquisadores nacionais e internacionais. Então, fiquem ligados nas nossas redes, compartilhem, isso que eu gostaria de deixar aí como um recado final. Perfeito, então. Então, eu gostaria de agradecer a participação e, mais uma vez, é uma honra estar aqui. Eu estou vendo que eu vou aprender muito, muito mesmo. Então, muito obrigada. Obrigada por compartilhar toda essa história. Eu queria falar para o pessoal já ficar ligado aqui no Instagram do Agora Brasil. Todas as quartas-feiras nós teremos lives conversando com professores sobre a inteligência artificial na educação. Então, estejam atentos aqui a esse canal, que vai ser um canal muito educativo, né? Como a professora Isabela falou, não é qualquer Instagram. Aqui a gente vai realmente colocar a educação, a gente vai colocar informações relevantes para que vocês aprendam mais sobre a inteligência artificial dentro da educação. Então, fiquem ligados, que a gente vai ter uma série de lives incríveis com professores super renomados para falar sobre a inteligência artificial. Então é isso. Eu gostaria muito de agradecer esse momento nosso de hoje. Foi maravilhoso, foi enriquecedor. E, gente, fiquem ligados que quarta-feira, já anotem na agenda, quarta-feira da semana que vem, às 19 horas, estaremos aqui presentes mais uma vez. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Luana. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.